Meus irmãos e irmãs, nós nos reunimos hoje para contemplar um mistério que é o coração da nossa fé, a Santíssima Fé. Pai, Filho e Espírito Santo. Não três deuses, mas um único Deus em três pessoas, revelado plenamente em Jesus Cristo e vivido na comunhão da Igreja. Quero que ao longo desta pregação vocês sintam menos a necessidade de entender como se entende um problema humano e mais o desejo de entrar, pela fé, na comunhão viva desse mistério que nos salva e nos transforma. Antes de continuar, peço que você fique comigo até o fim. Inscreva-se no canal se assiste a esta pregação online, ative as notificações para receber mais meditações como esta e deixe o seu like. Assim ajudamos outros a encontrar esta mensagem. Permaneça até o fim. Há uma breve oração prática e um apelo pastoral que pode mudar sua rotina cristã. Quando falamos da Trindade, corremos dois riscos: reduzir o mistério a fórmulas estáticas ou recuar ante as palavras por achá-las insondáveis. Nem a redução analítica nos salva, nem a fuga ao silêncio nos conduz ao encontro. A Trindade é, antes de tudo, um acontecimento de amor. O Pai que gera, o Filho que se entrega, o Espírito que procede e faz habitar em nós a vida divina. A Escritura apresenta-nos sinais dessa vida. Desde Gênesis, onde a respiração divina dá vida ao homem e a imagem plural de Deus aparece nas bênçãos e no façamos o homem à nossa imagem, até o batismo de Jesus, onde o Filho é batizado, o céu se abre e o Espírito desce em forma de pomba. Em Jesus, o Pai se revela e o Espírito sela a obra da redenção. Não é mera abstração teológica, é a realidade pela qual somos chamados a ser filhos no Filho. Permitam-me recordar brevemente a voz da tradição. Santo Agostinho, diante da imensidão do mistério, reconheceu a pobreza da linguagem humana e, ao mesmo tempo, apontou para uma experiência interior, o coração que não descansa senão em Deus, como pista para a comunhão trinitária. Santo Tomás de Aquino, por seu lado, trouxe clareza na distinção entre essência e pessoa, mostrando que a unidade de Deus não é confundida com a distinção de pessoas. O Catecismo da Igreja Católica, nas suas sessões sobre a revelação do Deus Uno e Trino, nos convida a ver na Trindade o fundamento de toda a vida cristã, a vida litúrgica, o batismo, a caridade e a missão. Cito em referência, Catecismo, números sobre a Trindade e a vida divina, sempre tentando esgotar aí o que o Espírito suscita em cada coração. Houve certa vez um homem simples na minha paróquia que me perguntou: Padre, como é que Deus está em três e não é dividido? Ele falava do senso comum, da lógica do nosso dia a dia. Respondi com humildade e simplicidade: Deus é amor. No amor verdadeiro não há isolamento. O amor é relação. Se existe amor perfeito, ele habita em comunhão. A Trindade é essa comunhão que é única e irrepetível. Às vezes, usamos imagens tolas para ajudar. O trevo de 3 folhas, as formas da água, sólido, líquido, vapor, a luz, o calor e a chama. Essas analogias ajudam, mas logo lembramos que são limitações. Cremos em um Deus que transcende todas as imagens e que se revelou em Jesus Cristo, não em nossa imaginação. Permitam-me agora organizar nossa meditação em 3 pontos para ajudar a fixar o essencial. Primeiro, a unicidade divina. Segundo, a distinção pessoal. Terceiro, a relação e a missão trinitária em nossa vida. Primeiro, a unicidade divina. Creio e professamos com os credos antigos que há um só Deus. A fé cristã é monoteísta. Não aceitamos a multiplicidade de deuses. Essa unidade é profunda. A mesma essência, a mesma divindade age no Pai, no Filho e no Espírito. Essa unidade é o fundamento da criação e da redenção.
Quando batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, MT 28:19, não invocamos três forças independentes, mas a única vida divina comunicada a nós. A unidade divina nos aponta também para a unidade da Igreja. Como a Trindade é comunhão perfeita, a Igreja é chamada a ser sinal e instrumento dessa comunhão no mundo. Onde há divisão, a imagem trinitária sofre escândalo. Onde há reconciliação, a graça do Espírito age visivelmente. Segundo, a distinção das pessoas. Aqui, a linguagem humana encontra maiores dificuldades. As pessoas não são modos mutáveis do ser divino, são relações pessoais irrepetíveis. O Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito que procede. Santo Tomás fala da relação como princípio de distinção entre as pessoas. Não se trata, portanto, de três papéis desempenhados por um só sujeito, o que seria modalismo, mas de relações intradivinas que constituem as pessoas. Essa distinção é salvadora. Se o Filho não fosse verdadeiramente distinto do Pai, não poderia nos salvar assumindo a condição humana sem que esse gesto fosse mera aparência. E se o Espírito não fosse pessoa, não poderia morar em nós, guiar-nos, consolar-nos como pessoa divina. A distinção das pessoas é por isso também a garantia da obra salvífica. Cristo é Deus e homem, plenamente. O Espírito é quem renova e vivifica. Terceiro, a relação e a missão trinitária. A Trindade não é um conceito estático, é envio, é saída. O Pai envia o Filho oferece-se e envia o Espírito. O Espírito une os fiéis ao mistério redentor. A esfera econômica da Trindade, como Deus age na história da salvação, revela sua vida íntima. A missão da Igreja é participar dessa dinâmica de comunhão, ser lugar onde o amor trinitário se comunica aos homens. Isso tem implicações práticas, batismo que nos incorpora ao corpo de Cristo e nos configura como filhos do Pai. Eucaristia que faz presente o sacrifício redentor e alimenta a comunhão. Caridade que torna visível o amor do Espírito. A vida sacramental é, portanto, não apenas memória, mas efetiva participação no movimento trinitário. Permitam que eu ilustre com uma imagem que Santo Agostinho usou, aquela da praia. Conta-se que ele viu uma criança tentando encher um buraco na areia com o mar em uma concha, e ao ser questionada, dizia querer colocar o mar ali. Agostinho refletiu: somos assim diante do mistério. Queremos aprisionar o oceano de Deus com nossa concha. E, no entanto, quanto mais tentamos conter, mais percebemos a infinitude divina. A lição é dupla: humildade intelectual para admitir a pequeneza das imagens e ousadia espiritual para mergulhar, na fé, no mar da graça. Não estamos sozinhos nesse mergulho. O Espírito é a nossa concha que recebe e nos comunica a vida trinitária. Agora, uma palavra concreta sobre exclusividade de Cristo. Como cristãos católicos, afirmamos com convicção que não há salvação fora de Cristo, extra ecclesiam nulla salus, mas essa afirmação deve ser proclamada com caridade, nuance teológica e confiança na misericórdia de Deus. A exclusividade cristã não é sentimento de superioridade, é declaração de que a única plenitude da revelação, o único caminho seguro para conhecer o Pai e receber a vida divina é em Jesus Cristo, encarnado, morto e ressuscitado. A Igreja, no seu magistério, orienta que há elementos de verdade e bondade nas outras religiões e que o juízo final pertence a Deus. Nossa missão é testemunhar essa verdade com mansidão e firmeza, convidando todos à conversão e ao encontro pessoal com Cristo, que revela o Pai e envia o Espírito. Permitam-me por um momento interromper a exposição para uma pequena oração em que eu e vocês, como comunidade, invoquemos o auxílio do Espírito. Senhor, envia teu Espírito para que nossas palavras não sejam vento sem fruto. Ilumina nosso entendimento, aquece nosso amor e dá-nos coragem para viver segundo o Evangelho.
Que o Pai nos olhe com misericórdia, que o Filho nos conduza à vida e que o Espírito nos torne testemunhas vivas. Amém. Voltando ao corpo da pregação, como tudo isso toca a vida diária? 3 aplicações práticas que quero deixar como pontos de entrada para uma conversão concreta. Primeiro, reavivar o sentido do batismo. Vocês recordam o gesto do batismo que tornaram filhos no Filho? Esse sinal permanece, é chamado a frutificar em nossa conduta diária. Reparar no próprio batismo, talvez reler a certidão batismal, reviver a graça naquele sacramento, nos lembra que somos marcados pelo selo do Espírito. Educação cristã, prática sacramental e participação ativa na igreja decorrem desse primeiro mistério que nos incorpora ao corpo de Cristo. Segundo, viver a comunhão interior pelo sacramento da Eucaristia e pela oração trinitária. A liturgia é a ação do mistério trinitário. Ao celebrarmos, invocamos o que já somos por graça. Fazer silêncio, preparar o coração antes da missa, aproximar-se do sacramento com arrependimento e desejo de união, participar ativamente do rito, tudo isso é vivência concreta da vida trinitária. E na oração pessoal, aprender a dirigir-se ao Pai, com o Filho, na força do Espírito. A oração do glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo não é fórmula vazia, mas doxologia que une o louvor à vida do crente. Terceiro, a caridade como expressão sacramental da Trindade. Se Deus é comunhão, o amor ao próximo não é adorno moral, mas participação na vida divina. Cuidar dos pobres, visitar os enfermos, perdoar, manter a dignidade do trabalho, respeitar o corpo e a vida, todas são formas de encarnar a vida trinitária. O cuidado com o corpo é também espiritual. O corpo é templo do Espírito Santo. Viver com moderação, temperança e respeito pela saúde corporal é correspondência ao dom recebido. Quero partilhar uma pequena narrativa que vi numa visita pastoral. Havia uma senhora viúva que todos os sábados fazia bolos para vizinhos carentes. Ninguém falava muito, ela apenas saía com uma caixinha. Um dia perguntei por que fazia aquilo. Respondeu: faço porque sinto que quando dou, algo em mim fica mais leve e acontece como se Deus viesse visitar a casa. Aquela simplicidade nos revela um ponto profundo. Atos pequenos, inspirados pelo Espírito, tornam palpável a presença trinitária. A santidade não é espetáculo, é fidelidade nos gestos comuns. No plano pastoral, enfrentamos hoje o relativismo que diz tudo é igual e a tentação do individualismo que retira o sentido comunitário da fé. Respondemos com clareza: a vida cristã é encontro com uma pessoa que nos chama à comunhão. Doutrina e piedade não são alternativas. A verdade da Trindade deve formar o povo de Deus para o amor efetivo. Isso exige catequese contínua, retomar o ensino dos pais da Igreja, redescobrir as fontes sacramentais e educar para a caridade. Os pais, por exemplo, são os primeiros catequistas. Ensinar o sinal da cruz com convicção, rezar a família, transmitir a fé não como doutrina morta, mas como vida que dá sentido ao cotidiano. Antes de avançar para o clímax desta reflexão, façamos novamente uma breve oração de consagração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, consagramos a Ti nossa pessoa e nossa família. Que o Filho nos molde segundo o Evangelho e que o Espírito nos encha de coragem para anunciar e viver Tua palavra. Dá-nos olhos para ver, ouvidos para escutar e mãos para servir. Em Teu nome prosseguimos. Amém. Chegamos, então, ao momento do apelo pastoral decisivo. A contemplação do mistério trinitário não pode terminar em admiração estática. Ela deve levar-nos à conversão prática. Pergunto a vocês, com amor pastoral, onde precisa converter-se o seu coração? Que hábito precisa ser quebrado para que a graça flua mais livremente? Talvez falte disciplina de oração, talvez falte confissão regular, talvez a caridade esteja dormente.
A resposta cristã é sempre uma tríplice adesão: acreditar, confessar e viver. Convido cada um a um ato concreto esta semana. Retomar a missa dominical com assiduidade se isto estiver falhando. Procurar o sacramento da reconciliação. Dedicar 10 minutos diários de oração, simples, dirigidos ao Pai, no nome do Filho, pela ação do Espírito. Quero propor uma oração matinal breve, que podem fazer ao levantarem-se. Senhor Jesus, acordo hoje na Tua presença. Que o Pai me guie, que o Teu Espírito me ilumine, que eu seja sinal do Teu amor. Dá-me coragem para renunciar ao pecado e simplicidade para amar. Amém. É curta e pode transformar o dia se repetida com fé. Há ainda um ponto teológico pastoral que não podemos omitir: a dimensão missionária. A Trindade envia. Nós, inseridos nessa dinâmica, somos enviados também. Isso muda a perspectiva. A fé não é só proteção pessoal, é serviço, anúncio, testemunho. Em cada batismo realizado na comunidade, renovamos esta vocação missionária. Em cada gesto de caridade, cumprimos o mandamento do amor. E no contato com aqueles que se afastaram, sejamos sempre portadores de misericórdia, sem condescendência com o erro, mas com paciência para o retorno. Mesmo sabendo que nossas palavras são insuficientes, desejo encerrar esta parte com um convite prático e direto. Hoje à noite, relembre o seu batismo, reze a fórmula do Glória com intenção renovada, escolha um gesto de caridade para realizar amanhã. Se pudermos, cada um, em sua pequena esfera, tornar o amor trinitário visível, a Igreja será mais clara sinal do reino. Ao retomar nossa caminhada daqui, na próxima reflexão, aprofundaremos como a vida trinitária molda a espiritualidade cotidiana, o exame de consciência, a liturgia das horas, a devoção mariana na ótica trinitária e a formação para o serviço. Por agora, guardem no coração que a Trindade é alegria, é plenitude, e que viver trinitariamente é reconhecer-se amado, remido e enviado. Ao falar da espiritualidade cotidiana como molde trinitário, não estou chamando vocês a uma série de práticas mecânicas, mas a um modo de viver em que cada gesto recorda uma pessoa da Trindade e revela um aspecto do amor divino. Comecemos então pelo exame de consciência, esse instrumento simples e antigo que pode reorientar o dia inteiro. Exame de consciência não é culpa nem autoacusação, é convite à verdade. Faça-o sempre em 3 passos que correspondem às 3 pessoas divinas. Primeiro, lembre-se do Pai. Reconheça os dons recebidos, o dia que passou, as oportunidades desperdiçadas. Segundo, olhe para Cristo. Examine ações concretas, onde falhei no amor, nas palavras, nas omissões. Terceiro, escute o Espírito. Pergunte ao interior quais inclinações precisam ser corrigidas, onde há medo, orgulho ou preguiça que abafam a caridade. 10 minutos à noite com um coração sincero transformam a consciência. Pode ser uma lista, uma breve conversa com Deus, uma contrição simples. Se for útil, termine pedindo perdão e oferecendo um propósito para o dia seguinte. A liturgia das horas, para muitos, parece distância do cotidiano, mas ela é um mapa de oração que coloca a nossa existência no compasso da oração da Igreja. Não é preciso rezar todas as horas como um monge. Comece pelos horários que possam ser incorporados: manhã, meio-dia e noite. A oração da manhã como oferecimento ao Pai. Ao meio-dia, uma breve invocação a Cristo que caminha conosco. À noite, uma ação de graças íntima pelo dia vivido. Para quem desejá-la mais profundamente, as antífonas e salmos orientam para as 2 vertentes: adoração ao Pai e serviço pela graça do Filho, sempre pedindo a luz do Espírito. Há aplicativos e guias que ajudam, mas, mais importante que os textos, é a regularidade. 3 respirações de oração alinhadas ao dia tornam o cristão atento ao mistério que habita sua rotina. Sobre a devoção a Nossa Senhora na ótica trinitária, a Virgem não é uma ponte independente, mas o supremo sim que conduz ao Filho, e por ele, ao Pai, movido pelo Espírito. O Magnificat é um canto que revela a dinâmica trinitária.
O Pai é glorificado, o Filho é anunciado e a ação do Espírito realiza a obra salvífica. Ensinar a rezar o Magnificat pela manhã ou a invocar Nossa Senhora nas dificuldades não é um desvio, é aprender com a criatura que respondeu melhor à iniciativa divina. Devemos evitar duas tentações: transformar Maria, enfim, em si mesma, o que seria idolatria, ou reduzi-la a figura irrelevante. Pelo contrário, ela é modelo de docilidade à vontade do Pai e exemplo de serviço humilde ao Filho, conduzida e fortalecida pelo Espírito. Sugiro práticas simples que respeitam essa perspectiva: meditar o Magnificat semanalmente, rezar uma breve jaculatória pedindo auxílio na docilidade ao Espírito e sempre colocar Maria como exemplo que aponta a Cristo, não como substituta dele. Formação para o serviço é a consequência prática do que estivemos dizendo. Uma comunidade trinitária forma pessoas que sabem receber, acolher e enviar. Formação não é apenas transmitir informação, é moldar hábitos. Alguns passos práticos para implementarem na paróquia e em suas famílias. Encontros de catequese que incluam prática, não só explicar o mandamento do amor, mas ensinar como visitar um idoso, como escutar quem sofre, como preparar uma refeição para quem precisa. Peças concretas de serviço tornam a doutrina real. Pequenos grupos semanais de oração e leitura do Evangelho, com um tempo dedicado a planejar um gesto de caridade para a semana seguinte. 2 elementos aqui: leitura na tradição, textos do Evangelho, pais da Igreja e aplicação concreta. Acompanhamento dos pais como primeiros catequistas, encontros mensais com orientações práticas, rezar com os filhos, contar histórias da fé, fazer o sinal da cruz explicando seu sentido batismal. Formação de líderes servos, não apenas pessoas com títulos, mas discípulos com habilidades práticas, escuta, condução de oração, visita a doentes. Ofereçam oficinas práticas. Como visitar um enfermo, como acompanhar alguém em luto, como conduzir uma oração em família. É preciso também enfrentar resistências, o comodismo, o medo de comprometer tempo, a sensação de inadequação. Recorro a uma lembrança pastoral. Uma jovem que me disse, depois de meses participando de um pequeno grupo, que aprender a lavar a louça com atitude de oração mudou sua paciência com as crianças. Pequenos gestos, transformados pela intenção, moldam uma vida inteira. Permitam-me ainda propor um roteiro prático para a semana, aplicável a qualquer família ou pessoa que queira começar. Segunda, exame de consciência noturno de 10 minutos. Encontro rápido com a palavra, um capítulo do Evangelho lido devagar. Terça, gesto de caridade concreto, visitar, telefonar para um irmão, deixar alimento no portão de um vizinho necessitado. Quarta, momento de silêncio comunitário, 15 minutos em família para escutar as necessidades uns dos outros. Recomendável também a oração do terço ou do Magnificat, para quem reza com devoção mariana. Quinta, formação breve, 30 minutos de leitura comentada de um trecho dos pais ou de um catecismo simples. Sexta, confissão regular, se não puderem semanalmente, ao menos quinzenalmente. Participação na Eucaristia se for possível. Sábado, serviço prático em comunidade, cuidar de um espaço, preparar um alimento para partilhar, visitar um lar. Domingo, participação plena na missa dominical, com intenção renovada do batismo, compartilhar em família o que foi vivido na celebração. Não pretendemos transformar tudo num calendário legalista. A proposta é oferecer trilhas que ajudem a disciplina cristã a se enraizar. E é importante lembrar, nada disso se faz num espírito isolado. A graça se distribui e se fortalece na comunhão. Por isso, a catequese, os sacramentos e as oportunidades de serviço comunitário são essenciais. Agora, algumas palavras sobre a confissão sacramental, que merece atenção especial. Ela não é uma lista de pecados para infligir culpa, mas lugar de encontro com a misericórdia do Pai.
Ao aproximar-se do sacramento, prepare-se com um exame sincero, não elaborado. 3 áreas podem guiar: os pecados contra Deus, falta de oração, negligência da adoração, os pecados contra o próximo, injúria, omissão de bondade, e os pecados contra si mesmo, autoenganos, vícios que aprisionam. Uma confissão regular renova a coragem para o serviço e mantém livre o caminho da caridade. Incentivo pais e padrinhos a viverem este sacramento como sinal pedagógico para os filhos. A confissão não é vergonha, é renovação. Antes de prosseguir, elevemos um breve pedido ao Senhor, não para encerrar a reflexão, mas para pedir luz e coragem. Senhor Pai, dá-nos olhar humilde para reconhecer nossos limites. Senhor Jesus, concede-nos a coragem do arrependimento e a alegria da reconciliação. Espírito Santo, inflama em nós o desejo de servir com fidelidade. Que a Mãe nos ensine a dizer sim. Amém. Com estas orientações práticas, espero que possam perceber que a vida trinitária não é teoria distante. Ela habita o pequeno, um gesto de perdão durante a refeição, uma oração sussurrada ao levantar, uma visita inesperada a quem sofre. Tudo isso converge para formar uma comunidade capaz de testemunhar que Deus não é abstração, mas pessoa que ama, chama e envia. Ao prosseguirmos, entraremos em questões de disciplina litúrgica mais detalhadas, como inserir a liturgia das horas na rotina familiar e como as devoções marianas podem ser fontes de renovação e não de divisão. Por ora, guardem estas práticas e experimentem, na próxima semana, ao menos 2 delas de modo habitual. Observem como o coração vai mudando. E, como sempre, mantenham entre si o espírito de apoio. Troquem experiências, peçam ajuda aos catequistas, encorajem quem começa timidamente. A conversão cotidiana é caminhada comunitária. Para entrarmos no cerne da disciplina litúrgica, proponho primeiro uma visão simples. A liturgia das horas é a oração da Igreja repartida ao longo do dia. Incorporá-la à vida familiar é oferecer ao dia inteiro um ritmo sagrado. Não se trata de rigor impossível, mas de pequenas entradas de oração que marcam o tempo e orientam o coração. Sugestões práticas para inserir a liturgia das horas em família. Laudes, oração da manhã, 10 a 15 minutos ao levantar. Acendam uma vela pequena ou façam o sinal da cruz. Cantem ou recitem um hino breve, uma estrofe basta. Leiam um salmo curto ou um versículo responsorial. Façam uma leitura curta do Evangelho, um episódio e um silêncio de 30 segundos. Intercedam em voz breve por 3 intenções: família, comunidade, um sofredor. Pai ou mãe faz uma bênção sobre os filhos antes das tarefas do dia. Para crianças, um gesto simbólico, entregar uma folha com um desenho como oferta do dia. Hora mediana, meio do dia, 3 a 7 minutos. Um cântico breve ou ângelus quando for costume da comunidade. Uma pausa intencional antes do almoço, um Pai Nosso em família, uma intenção de gratidão. Se não houver tempo, apenas um momento de silêncio de 1 minuto para lembrar a presença de Deus. Vésperas, oração da tarde e noite, 10 a 20 minutos após o jantar. Reúnam-se com serenidade, cantem um salmo, leiam um cântico, o Magnificat é excelente para a família. Partilhem brevemente um acontecimento do dia pelo qual agradecem e um pedido de perdão. Intercedam pelos necessitados da paróquia e pelos vizinhos. Concluam com uma bênção mútua ou com a oração mariana, se isso for tradição. Completas, oração para o sono, 5 a 10 minutos. Leitura curta de um salmo de confiança. Um exame de consciência simplificado. Perguntar ao Senhor por onde o dia poderia ter sido mais misericordioso. Entregar a noite a Deus com uma oração de proteção e o sinal da cruz. Modelos de adaptação para realidades diferentes. Famílias apressadas, escolham 2 tempos fixos. Por exemplo, Laudes,
Sistema: texto para a prece e fervor espiritual. Mantenha o fluxo e a conexão. Conecte com a oração de proteção e o sinal da cruz. Modelos de adaptação para realidades diferentes. Famílias apressadas. Escolham 2 tempos fixos, por exemplo, laudes e vésperas, e mantenham-nos como prioridade. O restante pode ser uma breve pausa de gratidão durante o dia. Pais com crianças pequenas. Tornem a oração lúdica e tátil. Uma imagem sagrada mostrada, uma música cantada, uma luz acesa e apagada simbolizando nossa confiança. Pessoas idosas ou enfermas. A oração pode ser curta e mais contemplativa. Aproximem a comunidade para visitas que rezem com eles. Jovens. Incentivem turnos de responsabilidade. Hoje, um rezará a laudes, outro liderará as vésperas. Promovam encontros breves após a missa para partilharem como foi a experiência. Sobre as devoções marianas, fonte de renovação, não de divisão. As devoções a Maria são escola de escuta e de entrega. O Rosário, o Magnificat, o Ângelus, todos nos recordam que Deus se faz próximo e que a resposta humana é o sim. Para que essas práticas não se tornem fonte de rivalidade ou fuga dos sacramentos, proponho alguns princípios. Centralidade da Eucaristia. As devoções enriquecem a vida sacramental, nunca a substituem. A missa dominical é o centro. As devoções são caminhos que nos conduzem a ele. Maria como modelo. Ao meditar o Rosário ou o Magnificat, procurem sempre aplicar concretamente. Que atitude de serviço nasceu da minha oração hoje? Evitar espiritualidades que isolam. Se uma devoção afasta do cuidado com o outro, algo está errado. A verdadeira piedade empurra para a caridade. Simplicidade e catequese. Expliquem aos jovens o sentido das orações. Não as deixem vazias de conteúdo. Um mistério do Rosário explicado em poucas linhas transforma a repetição em meditação. Formação e continuidade. A disciplina litúrgica cresce com formação. Ofereçam encontros práticos na paróquia. Uma oficina sobre como rezar laudes em 15 minutos. Um pequeno curso sobre as categorias dos salmos. Encontros de prática para rezar o Rosário em família. Encorajem padrinhos e catequistas a serem modelos e a partilharem recursos acessíveis, livretos, canções e esquemas. Superando resistências comuns. Não tenho tempo. Comece por 1 minuto. A consistência vale mais do que a duração. 1 minuto de silêncio intencional já é oração e cria hábito. Não sei rezar. Aprendam rezando juntos. Ninguém nasce sabedor. A comunidade educa em práticas. Tenho vergonha. A oração familiar é escola de humildade. Comece com gestos simples, cruz, canto curto, uma intenção. Pequeno roteiro de iniciação. Primeiras 4 semanas. Semana 1. Laudes ao despertar, 5-10 minutos. E um Pai Nosso em família ao meio-dia. Semana 2. Manter laudes. Acrescentar vésperas curtas após o jantar, 10 minutos. Semana 3. Inserir completas antes de dormir. Promover partilhas semanais sobre o que a família percebeu. Semana 4. Escolher uma devoção mariana a praticar. Uma dezena do Rosário em conjunto 2 vezes na semana ou o Magnificat nas vésperas. Um convite final. A disciplina litúrgica não é uma coleção de obrigações, mas um esqueleto que sustenta a liberdade cristã. Onde o hábito constrói espaço para a graça, a vida se transforma. Não esperem grandes sinais. Observem antes as pequenas mudanças. Um tom de voz mais paciente, um gesto de compaixão inesperado, uma decisão tomada em conjunto com oração. Senhor, dá-nos constância para fazer do tempo um lugar de encontro contigo. Concede aos nossos lares o gosto de te procurar nas pequenas tarefas e a coragem de servir sem alarde. Senhora,
Mãe do amor, ensina-nos a dizer o sim que liberta. Amém.